Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, contando com você, contando com sua audiência, com a sua persistência nesse estudo, para que a gente continue cada vez mais descobrindo nestas páginas as riquezas que o Senhor nos envia. Para nos conduzir nesse estudo de hoje, estamos aqui contando com a presença do nosso querido Padre Carlos Henrique Botura, a quem Olá, agradeço. gente, tudo bem? De nada, obrigado. Nossa querida professora Maíla Guiar. Obrigada por estar com vocês e com o pessoal que nos acompanha. Obrigada, Maíla, e agradeço a você que, se está gostando, chame mais alguém. Se você não está gostando, persista, porque é preciso descobrir novos mundos, novos conceitos. E aqui você tem uma oportunidade riquíssima. Vamos continuar. Estamos no livro de Samuel, nosso segundo livro de Samuel, no capítulo 15, já bem lá para frente. Vamos esmiuçar esse capítulo que tem coisas bem interessantes para a gente descobrir. Vou fazer a leiturazinha do primeiro trecho, do versículo 1 ao versículo 12. E começa assim. E aconteceu depois disso que Absalão providenciou para si um carro e cavalos, e 50 homens corriam diante dele. Levantando-se de manhã bem cedo, Absalão ficava à beira do caminho que vai dar à porta, e toda vez que algum homem que tinha algum processo tensionava ir ao tribunal do rei, Absalão o interpelava e lhe perguntava: de que cidade és? O homem respondia: o teu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e justa, mas não encontrarás ninguém que te escute da parte do rei. Absalão continuava: quem me instalará como juiz no território? Todos os que tiverem processos e pleitos no tribunal, venham a mim e eu lhes farei justiça. E quando alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão agia desse modo com todo Israel que apelava ao tribunal do rei. E Absalão ia seduzindo o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz a Yahvé. Porque eu estava em Gessur, em Arã, o teu servo fez este voto. Se Yahvé me conceder voltar a Jerusalém, prestarei um culto a Yahvé. Disse-lhe o rei: vai em paz. Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou emissários a todas as tribos de Israel para dizer-lhes: quando ouvirdes o som da trombeta, direis uns aos outros: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens, sendo convidados, e 20 inocentemente de nada estavam informados. Absalão encarregou de uma missão Aquitofel, o Gilonita, conselheiro de Davi, a partir de sua cidade de Gilo, enquanto ele oferecia sacrifícios. A conjuração se avolumava e se fortalecia, e a multidão dos partidários de Absalão ia aumentando. O que eu devo entender de Absalão? Primeiro, para a gente recordar, padre, Absalão vem ser quem nesse contexto? É um dos filhos, um dos mais velhos filhos de Davi. E nós vamos aqui recordar um pouco atrás então, não é? Para a gente se situar a respeito de Absalão. Nos capítulos anteriores, 13 e 14, acontece, principalmente o 13, acontece o quê? Aminon, que é o filho mais velho de Davi, que naturalmente ou normalmente receberia, né, o trono depois de seu pai, ele violenta uma irmã de Absalão, meia. Então veja bem, tanto Aminon como Absalão e tantos outros, todos são filhos de Davi, porém de mães diferentes. Então aqui eu estou recordando isso, né? Capítulo 13, Aminon, que é o filho mais velho, violenta Tamar, irmã de pai e mãe de
de Absalão, mas essa Tamar era meia-irmã de Aminon. O Absalão, ele vai esperar um pouquinho, né? Vai esperar o prato esfriar e se vingar. Ele mata o Aminon, que é o filho mais velho. Então, o Absalão, ele até aí o capítulo 13 não aparece essa questão que aparece agora nesse capítulo 15 que acabamos de ler e vamos continuar lendo. Que Absalão, ele cria, então, a ambição de herdar o trono de Davi. Só que ele não vai ter paciência de esperar o pai morrer ou abdicar. Então, aqui acontece que esses versículos que nós lemos, basta a gente ler um pouco com atenção de novo, é campanha eleitoral igualzinha de hoje, né? Então, calunia o outro, distribui abraços e beijos, santinho para todo mundo, promessas, né? Está fazendo campanha e vai sendo bem sucedido nessa campanha eleitoral que ele faz, entre aspas, porque não é uma eleição, mas exatamente ele está provocando um levante contra Davi. É importante que a gente perceba que, apesar de estarmos nesse tempo de Davi com um reino só, mas nunca, na verdade, a gente ao longo da Bíblia, né, desde lá o estabelecimento das tribos e assim por diante, a gente vai perceber que aqui fala de Israel, 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 que são as tribos do norte, que futuramente vai ser o reino de Israel também. Em oposição ao sul, que é a tribo de Judá. É interessante, então, existe sempre um descontentamento ao longo de toda a história das tribos do norte em relação a Judá. Sendo que, seja Saul ou seja Davi, eles são do norte. Mas só que o estabelecimento, quando foi a divisão das tribos, pelo número de pessoas, segundo diz a própria Bíblia para nós, no tempo de Josué, o território de Judá é muito maior, apesar de ser menos fértil que o norte. Então existe essa tensão. E Davi faz o quê, né? Toda a história dele, que ele é lá de Benjamim, ele é lá do norte, mas se estabelece a capital e vai estabelecer depois o templo. E a Arca da Aliança vai estar estabelecida em Jerusalém, que ele conquista dos jebuseus, né? Só torna-se a cidade de Davi. Então existe essa questão que Judá pelo menos é vista pelas tribos do norte como sendo privilegiada. E Absalão vai dizer algo aí que a gente coloca como certa calúnia, mas talvez fosse real, né? Que as tribos do norte, quando vinham para apresentar seus casos diante do rei, não eram tão bem atendidas, né? Então ele começa a fazer essa campanha eleitoral dizendo: eu vou atender vocês. O pessoal da corte de Davi não ouve as suas causas, né? Não interfere nas suas causas. Então aí com isso ele vai cultivando aquilo que vai ser então um levante contra a coroa de Davi. Bem triste a gente ver isso, né? O Davi tem se mostrado um grande rei, né? Não é? Sim, ele tem a sua importância enquanto rei, teve também os seus percalços enquanto rei e enquanto pessoa. Dentro da própria casa de Davi, vai estabelecer essa guerra entre os próprios irmãos. Algo que o profeta Natan já tinha dito, que Deus perdoaria Davi, mas a espada nunca sairia de dentro da sua dinastia, da sua casa. E a gente vê isso acontecendo nessa própria sucessão do trono. Absalão aqui é o terceiro filho de Então ele não seria o herdeiro, o rei direto. Mas o que ele faz? Ele mata o primeiro irmão, meio-irmão, lembrando igual o padre falou. São todos meio-irmãos. Aminon, aí o Queleabe, Absalão e Adonias. Então Queleabe é o segundo filho. Queleabe é o segundo. E
ele faz aquilo que o poder vai instigando a ele. Então, ele usa das estratagemas que ele pode. Ele alicia as pessoas, por isso que fala aqui entre aspas. Ele conquista o coração das pessoas. Olha, ninguém atende você lá, mas nós vamos te atender. É bem igual ele disse. É uma estratagema para ele ir chegando e conquistando as pessoas. Porque ele sabia que, de maneira direta, de fato mesmo, ele não seria o rei quando Davi morresse. Então, ele vai trabalhando isso aí. E interessante também quando ele se utiliza de um argumento, um ato religioso, para sair dos olhos de Davi e continuar articulando essa questão contra o pai. Porque ele fala, olha, eu preciso ir lá em Hebrom, em Jerusalém, cumprir um ato de promessa, mas na verdade ele estava saindo aqui de cena em relação ao pai, ao rei Davi, para que ele montasse a maneira como esse golpe fosse feito em relação ao pai Davi. Para se sentir mais à vontade, né? Continuar articulando mesmo. Uhum. É interessante que Hebrom, que é para onde ele pede para ir, foi a primeira sede de Davi como rei, e é lá que nasce os primeiros filhos, inclusive Absalão. Sim. Então, ele é nativo dali. Então, ele veja bem, né? Se de repente, como eu falei um pouco antes, saiu das tribos do norte o rei e a primeira sede do país, digamos assim, né? E vai para Jerusalém, e existe esse descontentamento entre norte e sul, ele vai lá para Hebrom, onde foi a sede do rei, e ele percebe, né, que existe um ciúme, e vai lá de novo, porque ele vai para a origem da dinastia, digamos assim, vai para a origem do reinado, e ali ele quer restabelecer o reinado lá em Hebrom, à custa de Jerusalém e de Davi. A política, né? a Afinal, política. política é a arte de estabelecer aliados, né? Exato. Uhum. Só quero fazer um adendo quando aparece a figura aqui do Actofel. Esse Actofel, que aparece lá no versículo 12, diz que ele era conselheiro de Davi. E por outros momentos vão aparecer no texto, daqui para frente, que ele era um importante conselheiro e um estrategista, que a princípio estava como conselheiro e do lado de Davi. Tá. Depois a gente já percebe aqui que ele já vai indo para o lado de Absalão, dando a Absalão esse fortalecimento para golpear o pai. E a mudança desse lado de Actofel, sai como conselheiro de Davi, começa a ir para o lado de Absalão, tem um sentido, porque ele é sogro de Davi, pai de Betsabeia. Aquela com quem Davi cometeu adultério, teve um primeiro filho que morreu e depois vai ter o segundo filho, Salomão. Então, assim, a princípio ele está do lado de Davi, mas ele cultiva. Eu nunca esqueço do que foi feito lá. Ele cultiva aquele ranço. Aquele ranço em relação à minha filha, o que aconteceu, ainda que não pareça, mas ele está ali com Davi, mas depois vai tomando ali o lado de Absalão, vai ser uma figura importante, tanto aqui no capítulo 15 quanto 16. Muito bem, sigamos então a partir do versículo 13. Um informante veio dizer a Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para Absalão. Então Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantemo-nos e fujamos. Doutra sorte, não escaparemos de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que se apresse ele e nos ataque, nos destrua e passe a cidade ao fio da espada. Responderam-lhe os servos do rei: qualquer que seja a decisão do Senhor, nosso rei, aqui estamos ao teu serviço. O rei partiu a pé, com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para guardá-lo. O rei saiu a pé com todo o povo e se detiveram na última casa. Todos os seus servos desfilavam junto dele. Todos os
heteus, todos os feleteus e todos os gateus, 600 homens vindos de Gate, desfilavam diante do rei. O rei disse a Etai, o gateu: por que viestes conosco? Volta e fica com o rei, porque és um estrangeiro e exilado do teu rei, do teu país. Chegastes ontem e hoje eu te farei andar errante conosco quando vou à aventura? Volta, procura levar contigo os teus irmãos, e Yahvé te testemunhe misericórdia e bondade. Mas Etai respondeu ao rei: pela vida de Israel, de Yahvé, e pela vida do Senhor meu rei, onde quer que estiver o Senhor meu rei, seja para a vida, seja para a morte, ali estará também o teu servo. Então Davi disse a Etai: vem e passa. E Etai de Gate passou com todos os seus homens e toda a multidão que estava com ele. E todos choravam em alta voz. O rei desfilava na torrente de Cedron. E todo o povo desfilou diante dele na direção do deserto. A gente vai vendo aqui, então, as fidelidades de alguns que se apegam ao rei e à história dele, e outros que parece que a fidelidade ainda é muito superficial e ele vai com o sopro do vento, né? E aqui, Davi, ele vê a situação que está acontecendo, ele vê que Absalão está montando aí um golpe para querer o trono. E aí é um trecho interessante. Davi, o grande rei, guerreiro, é aquele que propõe: vamos fugir. Às vezes é necessário fugir para não morrer, se organizar e depois lutar. Naquela situação em que estavam, Davi, que tem essa visão de guerra, de batalha, é um estrategista. Ele vê que a estratégia aqui era fugir. E aí começam-se essas fidelidades. Aqueles que ele pensava que eram fiéis a ele, até mesmo lá um dos conselheiros, o Aquitofel, todos foram bandeados para o lado de Absalão. E aparece a figura desse Etai, o gateu, que era estrangeiro, ou seja, não estava ligado aí ao povo israelita, porém, desse que talvez fosse o primeiro a se debandear, ele mostra aí a fidelidade a Davi. Estarei com você, não te deixarei. O próprio Davi vai dizer para ele: olha, você vai me seguir, eu agora sou um arameu errante, nem eu tenho rumo. Mas mostra aqui realmente essa fidelidade. E mostra que o povo também estava entendendo o que estava acontecendo, porque diz que quando ele passa, né, Etai de Gade passou com todos os homens e toda a multidão que estava com ele, choravam e gritavam. Então, uma situação bastante complicada e triste para Davi, que tinha, nesse momento aqui, os reinos, que não estão divididos ainda, mas o reino em si, ainda que tivesse essas disputas entre as tribos, estava consolidado. Então, reconhecemos Davi como nosso rei, estamos sob a sua ordem, mas olha as mazelas que começam aí a surgir e o povo se vê nessa situação e se compadece de Davi. Além do que a professora Maíra falou, o que Davi, as palavras, né, que Davi coloca aí é o quê? Se eu ficar em Jerusalém e resistir, e ele declara que não poderia resistir, né? Então vai passar a fio de espada toda a população. Então ele prefere sair, entregar a cidade, né, do que acontecer um massacre na cidade. Não é só a vida dele que está em jogo. Não é só a vida dele, ele pensa no coletivo. Mas veja bem, ele tem a consciência que naquele momento ele não conseguiria resistir às tribos do norte com Absalão, né? E aqui foi o Etai, né, que é destacado aí de Gat. Se você quiser ver em casa quem que é esse Etai que aparece aí, nesse livro mesmo, de 2 Samuel, capítulo 8, de 1 a 18, conta. É do tempo em que Davi estava sendo perseguido, né, por Saul, e ele passa por um tempo a ser para o lado dos filisteus, que eram os inimigos, para não ser morto,
E fica como um chefe de bando lá, um chefe de guerrilha a favor dos filisteus. Então esse Gate é lá do lado dos filisteus, com quem Davi esteve um tempo. E agora, né, que Davi ele conquistou, né, o reinado, esse Etai com bastante gente, né, que forma um batalhão, né, importante, vem servir a Davi. Agora é o contrário, né? Davi chegou para lá para se defender contra Saul, serviu do lado de lá, agora ele é o rei e esse pessoal vem para cá. Eles são o quê? Eles são, em primeiro lugar, mercenários. Não são do povo de Israel, são filisteus, são de Gate. Então eles são mercenários. O que Davi coloca ali para ele, olha, eu não vou ter mais como te pagar. Simplesmente isso. Né? Então não adianta você vir atrás de mim, se quiser vai servir o outro agora, até ele propõe isso nas entrelinhas, né? Vai servir o novo rei porque eu não vou poder te pagar, mas ele mostra essa fidelidade, né? Sim. Mas tem uma história por trás dessa fidelidade que eu acabei de relatar algumas coisas aqui para nós, né? Mesma coisa vai acontecer com outro que vai aparecer nos próximos versículos, Cusai também aparece aí. E os próximos versículos, então você colocou bem. O grosso da população, quem sai com Davi? Esse pessoal que eu falei, mercenários, que demonstram fidelidade, e sai toda a corte, todo mundo que pertencia à corte, com exceção das concubinas, a maioria das concubinas pelo menos, né? Então sai a família de Davi, os principais nobres que estavam ali na corte com ele, que vão com Davi, e esse pessoal. Agora a gente vai ver nos próximos versículos, que vamos ler agora, que outros também... Davi, estrategista, né? Vai ter outros aliados ali, infiltrados nas fileiras inimigas. Porque é um jogo. É um jogo de poder. Então, para a gente entender o jogo agora, que vai estar chegando quase ao final, a partir do quase ao final, versículo 24. Eis que chegaram também Sadoque e todos os levitas transportando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca da aliança e Abiatar estava ali, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Sadoque: torna a levar a arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos de Yahvé, ele me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se, porém, ele disser: tu me desagradas, aqui estou, faça de mim o que te aprouver. O rei disse ao sacerdote Sadoque: vês a situação? Volta em paz à cidade. Teu filho Aquimaás e Jonatas, o filho de Abiatar, vossos 2 filhos estão convosco. Vede, eu permanecerei caminhando pelas tribos dos desertos, pelos trilhos do deserto, aguardando notícias vossas. Sadoque e Abiatar levaram, pois, a arca de Deus de volta a Jerusalém e ali ficaram. Subia Davi chorando pela encosta das oliveiras, a cabeça coberta e os pés descalços, e todo o povo que o acompanhava tinha a cabeça coberta e subia chorando. Informaram então a Davi que Aquitofel estava entre os que conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Yahvé, faze que sejam insensatos os conselhos de Aquitofel. Ao chegar Davi ao cume, lá onde se prostram diante de Deus, eis que veio ao seu encontro Cusai, o araquita. Veio com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Disse-lhe Davi: se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Mas, se te voltares à cidade e disseres a Absalão: serei teu servo, senhor, meu rei, até aqui servi teu pai, agora eu te servirei. Então confundirás os conselhos de Aquitofel. Sadoque e Abiatar, os sacerdotes, não ficarão do teu lado? Tudo o que souberes do palácio, relatá-lo-ás ao sacerdote Sadoque e Abiatar. Ali estarão também os seus 2 filhos, Aquimaás de Sadoque e Jonatas de Abiatar. Tudo o que observardes me comunicareis por intermédio deles. Cusai, o filho de Davi, entrou na cidade quando Absalão chegava a Jerusalém. Mais uma forma, mais uma estratégia de guerra para que se possa confundir. Espiões infiltrados. Então nós temos os sacerdotes, né, e seus filhos colocados aí,
que querem levar a arca embora e não, então Davi deixa a arca aí no lugar dela, né? Se Deus me permitir, eu volto. Eu volto. Mas, padre, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir um pequeno intervalo, porque a gente precisa entender essa estratégia de guerra aqui, né? Sim. E a gente vai entendendo aqui que acho que o povo de hoje aprendeu com esse povo de antigamente. As estratégias, como se deve conduzir um povo para levar ou não a uma guerra. Já voltamos. Voltamos, então estamos tentando entender essa coragem de quem se passa por covarde, porque nem sempre a covardia para em si aquele ato. Por trás de um ato covarde pode existir uma trama, pode existir um objetivo que vai justificar lá na frente aquela derrubo o bispo agora, mas eu vou dar o cheque depois, o cheque mate no tabuleiro, né? Exatamente, é isso, uma padre? Estratégia. Às É vezes estratégia. você perde uma batalha para ganhar a guerra. Exatamente. Né? É por aí mesmo. Mas nós dizíamos que temos aí, Davi, ele deixa implantado espiões lá na própria corte, onde acabou de dizer o último versículo que lemos, que Absalão chega e entra em Jerusalém, mas deixou ali informantes, né? Tudo que acontecer lá no palácio, vocês vão me informar. Isso vai acontecer daqui para frente, que vai ser essencial, vai ser crucial para que ele consiga reconquistar a cidade e manter a sua coroa, né? Embora a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, que de certa maneira Davi, nessa hora, essa estratégia, ele abdica da coroa, mas depois ele vai conseguir retornar graças a essas pessoas que ficaram ali para serem informantes, né? Então nós temos pessoas bastante influentes, dissemos antes, os principais sacerdotes que tinham a guarda da Arca da Aliança, e esse colaborador também, Cusai, que aqui chama de amigo de Davi. É amigo. Você leu filho no último versículo do capítulo 15. Mas é amigo. É amigo, ele é um né? amigo Um amigo. Davi. Tá bom? Então aí ele garante o quê, né? Eu estou saindo, não sei o que vai acontecer, se Deus me permitir eu vou voltar, se Deus não me permitir eu não volto mais, né? Ele coloca nesses termos, é Deus quem vai, no final das contas, definir o que vai acontecer na história, né? E percebe que tanto Abiatar, ele tem espiões dentro dessa corte, dessa casa real, para informá-lo, quanto o próprio Davi também vai utilizar-se disso, porque ele fala, ó, volta Abiatar, Sadoc volta lá para Jerusalém, esse Cusai vai também voltar e vai ajudar aí a dizer como que as coisas estão lá, e principalmente Davi daí dá a Cusai uma função própria, que é ficar de olho em Aquitofel. Fica de olho naquilo que ele aconselha Absalão. Então, perceba que muito daquilo que Absalão vai fazer vai estar intimamente ligado aos conselhos e às ordens de Aquitofel. Por isso, Davi, que conhece todas essas pessoas, ele deixa alguém responsável diretamente para cuidar dele, que é o caso aqui, o Cusai. Ou seja, isso que a gente está colocando. Esse recuar a princípio, para que a gente consiga ver de que maneira que nós vamos aí sufocar esse golpe que Absalão vai dar. Ok. Vamos entrar no capítulo 16. Dá tempo suficiente, então nós vamos ler o primeiro trechinho até o versículo 14. Havia Davi passado um pouco adiante do cume, quando Siba, o doméstico de Meribaal, veio ao seu encontro com um par de jumentos albadardos, levando uma carga de 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas da estação e um odre de vinho. O rei perguntou a Siba, que queres fazer com isso? Siba respondeu, os jumentos servirão de montaria à família real. O pão e as frutas para os moços comerem e o vinho para os que estiverem cansados no deserto. Perguntou o rei, e onde está o filho do teu senhor? E Siba respondeu ao rei,
ficou em Jerusalém porque disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então o rei disse a Siba: tudo o que Meribaal possui é teu. Siba disse: eu me prostro diante de ti. Posso eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor meu rei? Quando o rei Davi chegou a Baurim, surgiu um homem, membro do mesmo clã da família de Saul, cujo nome era Semei, filho de Gera, e saiu proferindo maldições. Atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei Davi. E apesar disso, todo o povo e todos os valentes se puseram à sua direita e à sua esquerda. Semei amaldiçoava Davi com estas palavras: vai-te, vai-te, homem sanguinário, bandido. E Yahvé fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpastes. Assim fez Yahvé, tirando das tuas mãos a realeza para dá-la a teu filho Absalão. Estás entregue à tua própria desgraça, porque és homem sanguinário. Abissai, filho de Sárvia, disse então ao rei: por que este cão morto há de ficar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e cortar-lhe a cabeça. Mas o rei respondeu: que tenho convosco, filho de Sárvia? Se ele amaldiçoa e se Yahvé lhe ordena, amaldiçoa a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, o filho que saiu das minhas entranhas busca minha morte, com mais razão este benjaminita. Deixai que amaldiçoe, se Yahvé lhe ordenou que o fizestes. Talvez Yahvé considere a minha miséria e me restitua bem em lugar de sua maldição de hoje. Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Semei ia andando ao lado da montanha, paralelamente a Davi, e enquanto andava, proferia maldições, atirava pedras e jogava terra para o ar. O rei e todo o povo que o acompanhava chegaram extenuados, e lá retomaram o fôlego. Tem um filho de alguém estranho aí no meio dessa história, apontando para Davi os erros que ele quer esquecer. De um lado, nessa caminhada de Davi, dessa fuga que ele tem, ele vai ter pessoas que vão reconhecê-lo como rei, até vão estar aí ajudando ele, a corte dele nesse momento. É o caso aí do Siba. Então chega, dá a ele jumentos, pães, cachos de uva. Uma atitude bonita. Uma atitude de vinho, né? Barril de vinho, porque vinho aqui não era para ele se embebedar, era para beber mesmo no sentido de matar a sede, fortalecimento, Porque queira ou não queira é calórico, né? Dava força, ânimo a eles. Então tem esse lado daqueles que vão apoiar, não vão deixar Davi na mão, mas, por outro lado, vão ter aqueles aqui representados por Semei, que vão detonar Davi. Jogar na cara de Davi tudo aquilo que ele está passando é consequência do que ele fez. É muito claro quando Semei, diz palavras aí para Davi. Caia fora daqui, assassino, canalha. Yahvé está fazendo você pagar o sangue da família de Saul. Lembremos que ele era descendente de Saul. Exatamente. Então ele traz esse ranço, como você falou antes, em relação a Davi, achando que Davi tirou Saul da sua posição de rei. Ele vai ser quase que a consciência de Davi, para não deixar Davi se esquecer do mal que ele tinha feito. E Davi, de uma maneira muito humilde, ele não tira aí a razão de Semei. Tanto é que ele diz: deixem que ele me amaldiçoe, pois foi Yahvé quem o mandou. Talvez Yahvé considere a minha humilhação e me pague com bênçãos essas maldições. Olha a consciência de Davi em olhar: eu realmente errei muito. A humildade diante de Deus. Isso. Mas Deus é o meu juiz. Porque ele, apesar de reconhecer que Semei fala isso de uma maneira com muita propriedade,
Davi deixa nas mãos de Deus a justiça. Se Deus quer que eu receba a bênção, mesmo nessa situação de maldição, onde eu tenho meu filho contra mim, querendo me matar, me perseguindo, Deus fará isso. Ao contrário, se Deus quiser, tudo isso vai ser sinal para mim de bênção. Então, isso mostra assim, uma determinação. Uma resignação, né? Ele veja se coloca, né? Que ao sair de diante Jerusalém, Deus. ele falou, se Javé quiser que eu volte, eu voltarei, se não quiser, eu não voltarei, né? Sim. E agora, a mesma forma. Vamos ver, né, como é que Javé vai reagir diante dessa minha humilhação. Só lembrando um pouco, quem é Siba? Diz ali que era servo de Meribaal. Meribaal, quem que é? Filho de Jonatas, que era filho de Saul. Né? Que foi o único da família que sobrou, né? E ele tinha um defeito, né? Era coxo. Então ele foi acolhido, né? Por Davi, filho de Jonatas, aquele seu grande amigo, né? Por sua vez filho de Saul. Foi acolhido, foi protegido, etc. Esse Siba era administrador das propriedades que Jonatas havia passado então para o seu filho Meribaal e estava nessa condição. O Semei, aparece aí também no texto, também ligado a Saul, da mesma forma. Então, e o Meribaal, né, que é o filho de Jonatas, perdão, ele está no mundo da carochinha, né? Diz aí o Siba, que é seu servo, o meu senhor, o Meribaal, está pensando que vai receber a coroa, que seria de direito dele através de Saul e Jonatas, né? Porque ele é um sucessor de Saul. De Saul. O único sucessor que havia sobrado de Saul era esse Meribaal. Então ele estava pensando que o Absalão vai devolver para ele a coroa. Completamente iludido, né? Está no mundo do carochinha mesmo. Agora, antes da gente continuar, eu acharia interessante que nós lêssemos a maldição que recai sobre Davi, e por isso que ele tem essas atitudes. Vamos ver o que o Senhor, né, vai fazer. É ele que vai decidir as coisas, está resignado a essa situação do Semei que o amaldiçoa. No capítulo 12, eu acharia interessante a gente ler a partir do versículo 9. Pode ser até o 15, capítulo 12, 2 Samuel 12, de 9 a 15, que também vai ter a ver com isso que nós lemos agora e que vamos ler a seguir. Por que desprezastes Yahvé e fizestes o que lhe desagrada? Tu feristes a espada Urias, o heteu. Sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes pela espada dos amonitas. Agora a espada não mais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse sua mulher. Assim, diz Yahvé, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e as darei ao teu próximo, que se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Tu agiste em segredo, mas eu cumprirei tudo isso perante a face de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã, pequei contra Yahvé. Então Natã disse a Davi, por sua parte, Yahvé perdoa a tua falta, não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yahvé com teu procedimento, o filho que tivestes morrerá, e Natã o deixou. Então veja bem, não é? Primeiro esse filho do adultério morre, já foi falado, né? Vai nascer depois o Salomão de Betsabeia, mas aqui, né? A espada não mais se apartará da tua casa, e ainda coloca o que está acontecendo. O versículo 11 que nós lemos agora. Assim diz o Senhor, farei que a desgraça nasça da tua própria casa, é o Absalão aí, né? E o que vem agora no nosso texto em seguida, arrebatarei tuas mulheres, diante dos teus olhos darei a outro, que deitará com elas a luz do sol. Então é o que vai acontecer agora no nosso capítulo 16, que podemos continuar a leitura.
Muito bem. Versículo 15. Absalão entrou em Jerusalém com todos os homens de Israel e Aquitofel estava com ele. Assim que Cusai, o araquita, amigo de Davi, se aproximou de Absalão, Cusai disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão, porém, disse a Cusai: É essa a fidelidade que tens pelo teu amigo? Por que não fostes com o teu amigo? Cusai respondeu a Absalão: Não, aquele com quem quero estar é aquele a quem Yahvé e este povo e todos os homens de Israel escolheram. Com esse permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não és meu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei. Absalão disse a Aquitofel: Consultai-vos, que faremos? Aquitofel respondeu a Absalão: Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ele deixou aqui para guardar o palácio. Todo Israel saberá que te tornastes odioso a teu pai, e a coragem de todos os teus partidários aumentará. Armou-se então uma tenda no terraço do palácio, e Absalão esteve com as concubinas de seu pai aos olhos de todo Israel. O conselho que Aquitofel dava naquele tempo era recebido como um oráculo de Deus. Assim era o conselho que Aquitofel, tanto para Davi como para Absalão. Cumpre-se então aquilo que se havia previsto. Na sentença Na de sentença Natã. de Natã. Na sua tradução, falou de uma maneira o versículo 21, mas aqui eu acho que está melhor a tradução, quando diz assim: Aquitofel respondeu a Absalão: Tome as concubinas de seu pai, que ele deixou aqui para guardar o palácio. Desse modo, todo Israel ficará sabendo que você rompeu definitivamente com seu pai. Olha só. A tradução está melhor para entender, entender. Por que que ele acaba tomando as concubinas, se apossando disso daí, e mostra, é uma prova cabal de que ele agora realmente está contra o pai, entra em Jerusalém e tem essa postura de tomar o poder e romper com o pai. Porque ao tomar aí o harém do pai de Davi, era uma prova assim bem drástica, né, do que ele queria. Que triste, mas... Sim, né? Para Davi vai ser mais uma lição. É o castigo dele, por isso que ele se resigna tanto, né? Nessas situações, o Davi, porque ele escutou essa sentença e está muito bem lembrado dela, né? Ele vê tudo cumprido. Feliz daquele que aqui nessa terra pode pagar os seus próprios pecados. Exato, porque né? muitos morrem sem poder pagar os seus pecados aqui. Aí já não vai para o lugar que quer, né? Sim. Vai para o lugar que merece, né? E além desse fato, né, nós temos aí esse jogo palaciano, o Aquitofel, que era conselheiro de Davi, agora está aconselhando Absalão, né, está traindo Davi. Por outro lado, Cusai, que ficou ali como espião de Davi, vai trair o Absalão em favor de Davi. Então aí o jogo continua. Porque ele chega ali buscando de Absalão a confiança. Não, imagina. E ela até aplaude, dizendo: não, eu tô aqui com você, pode ter confiança em mim. Mas no fundo ele tá ali como um espião para Davi. Se você for tentar estudar algum texto sobre a virtude da fidelidade, não leia esses textos de Samuel. Não leia, porque aqui não é exemplo de fidelidade para ninguém. E assim tem que por entender diante. também, tem que entender esse contexto. A fidelidade que é eles muito estão. relativa aqui. Muito relativa. Conforme Qual é o o momento interesse? o cara é fiel ou não, né? O interesse de cada um aqui. Exato, interesses, né? interessante O isso. poder está com quem eu vou balançar ou não de acordo com o poder, né? E uma coisa bonita que a gente sempre aprende quando nós estudamos a palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela não esconde de nós essas pequenezes do ser humano. Porque poderia muito bem mostrar só o essas lado incoerências bom, nossas, né? Sim, mas mostra tudo. Olha como nós somos volúveis. Olha como o ser humano tem sede do poder.
até mesmo lutando, querendo isso contra aquele que é de sua própria carne. Aquele que hoje está com você, amanhã não está mais. Ou seja, a palavra de Deus não esconde isso para que a gente olhe e veja que essa é a nossa natureza, mas não para que a gente se acomode. Eu, ao contrário do que você disse, desculpa discordar, eu acho que a gente tem que ler sim. Quando a gente vê a virtude da fidelidade, ler esses textos e perceber, tá vendo como nós somos mesquinhos? Se Deus não nos sustenta na graça, a gente chega nisso. Uhum. Mas que nós podemos buscar a virtude de ser fiéis. Uhum. Quando olha para esse povo aqui, se a gente não cuida, a gente também faz, não fazer e mudar realmente de vida. E aquela coisa de acender uma vela para Deus, outra para o diabo, né, gente? Aquele negócio, é do diabo, mas eu não sei onde é que eu vou parar depois, né? Deixa eu ser amigo dos dois. É complicado, né? Aí não ia dar certo. Fala, né? Olha, ia ter que ter uma fábrica de vela, porque você ia acender vela para tanta gente, tira a vela daqui, agora a vela não é para você, não, é para você. Pois agora, entendeu? Hoje... Porque uma vela acesa é uma vela acesa, deixa ela queimar até acabar. Aqui né? nós estamos falando de poder, né? Que é uma das tentações, sim, inclusive de Jesus no deserto, né? Que o diabo apresenta a ele. Mas a gente pensa um pouco que às vezes não é nem maldade, mas é falta de constância, de fidelidade a Javé. Aquela coisa, né? Aparece uma doença mortal dentro da família, eu vou para o terreiro, eu vou lá para a mesa branca. Aonde que estava até agora tudo, né, que eu pregava? Então, acontece muito isso, né? Estou falando aqui num caso de desespero, mas que está refletindo isso. Se a graça de Deus não nos sustenta na fé e na fidelidade, a gente parte para tudo quanto é coisa, né, nessas horas difíceis da vida. Claro, nós simples mortais não estamos aqui lutando para ter uma coroa, como Absalão estava. Nossas coroas são outras. Mas você vê isso, por exemplo, disputa numa família de uma herança. Até agora todo mundo estava junto, estava ali, agora eu já sou contra você. Por quê? Porque eu tenho interesse. Ele que estava comigo, agora ele se vê chamado a ganhar alguma coisa, já passa para o teu lado. Então perceba que a palavra de Deus vem ser uma luz para nós. E acontece, né? No governo tal, eu estou do lado do governante tal. Na hora que vem o outro governante, né, que foi sucedido, agora eu passo para o lado do outro. Porque eu tenho interesse para isso. Em continuar. Né? Pois é. No governo. Aqui o centrão bendito nosso, né? Que sempre está no meio. Abanando para todo lado. O ditado é o quê? Você não compra o centrão, você só consegue alugar. E é verdade mesmo. E é verdade. Mas acho que como, além dessa mensagem que esses dois textos, capítulo 15 e 16 de Samuel nos traz, fica para a gente também, acho que o que é mais forte para nós é essa atitude de Davi. Porque nós somos também Davi na vida. Nós tivemos os nossos erros, infelizmente ainda temos, mas nós olhamos para eles como essa prova de Deus, de misericórdia, mas também de olhar e perceber assim, eu tenho que reconhecer que muito do que tenho como consequência da vida é aquilo que fiz. Porque o perdão não tira de nós as consequências dos erros e dos pecados que nós fizemos. Mas nos torna novos. Mas a gente aprende, se resigna, na humildade. Então, acima de tudo isso daqui, que a gente fique com esse aprendizado que Davi, nesse momento, nos coloca. Ok. Muito bem. Não percamos nosso próximo programa. Vamos continuar vendo essa luta de Davi, que entre a fidelidade e a infidelidade vai se construindo, se consolidando como uma grande figura dentro do nosso cristianismo. Conto com você, agradeço aos nossos mestres os ensinamentos de hoje e não posso deixar de encerrar o programa com um Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.